Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o VaboCast, um podcast sobre People Skills, as habilidades pessoais, comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Maravilha! Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Eu sou o Vabo e esse é o VaboCast. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à segunda temporada do VaboCast. Esse podcast que você já conhece, que fala sobre as People Skills, que são as habilidades pessoais, comportamentais, socioemocionais, que são fundamentais para a gente navegar nesse mundo de incertezas. Eu estou muito animado para a gente começar essa segunda temporada que vem com muitas novidades. A primeira novidade é que eu vou receber, dessa vez, convidados especiais que nós vamos fazer aqui uma grande roda de conversa. E não vai ser uma conversa comum. Nós vamos direcionar para momentos críticos da vida desses convidados. Pontos de virada, também chamados de Day One, Dia D, pontos de inflexão. E o que são esses pontos de virada? Existe uma tese que diz que 99% dos momentos da nossa vida são momentos comuns, ordinários. Mas sabe aquele 1%? 1% dos momentos da nossa vida são momentos extraordinários, especiais, incomuns, que dependendo da decisão que você tomar, pode transformar a sua vida. Tem o caminho 1, tem o caminho 2, tem alguma bifurcação. Eu quero explorar com meus convidados exatamente essas decisões, essas escolhas. Quais foram as dúvidas, os dilemas, as dores? Como que foi o processo de tomada de decisão? E quais foram os resultados que foram colhidos a partir desses pontos de virada? A cada ponto de virada, nós vamos debatendo aqui quais são as people skills, as habilidades pessoais que foram necessárias e que ajudaram ou atrapalharam os nossos convidados nas suas escolhas. Outra novidade super especial é que nessa segunda temporada do VaboCast nós teremos um patrocinador especial que é a Gup, a maior HR Tech líder da América Latina. Então eu estou super feliz, eles me convidaram para ser embaixador da marca Gup. Então se você quiser conhecer mais e também se tornar um cliente da Gup, dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio que tem condições especiais para você. E sem mais delongas, nesse primeiro episódio, eu vou contar aqui a honra que eu tenho de ter convidado ele, que é o maior headhunter do Brasil, com 1,94 m. Que alegria poder receber aqui o CEO da Michael Page, que é a maior empresa da América Latina de recrutamento e seleção de executivos. Ele que é mestre em administração pela FGV, com extensão em gestão da ciência comportamental por Yale, Universidade Yale. E, claro, autor do livro best-seller Lugar de Potência, podcaster também com podcast Lugar de Potência, instagrammer, colunista do Exame, colunista do Estadão e, principalmente, uma pessoa com um coração incrível que eu tenho a honra de chamar do meu amigo Ricardo Basagra. Que prazer! Lá, que privilégio estar aqui depois de uma apresentação dessa. Que demais, Vabo. Parabéns aqui por esse projeto aqui que vem avançando e ganhando agora novos contornos. Muito legal. Não poderia ser diferente contar com você aqui para abrir essa segunda temporada, especialmente você que é o meu grande mentor, grande amigo e grande inspiração. Então já queria começar fazendo essa pergunta a respeito disso que eu comentei aqui sobre o ponto de virada. Você tem mais de 10 mil, talvez deve estar chegando já a 15 mil entrevistas, cafés, reuniões com várias pessoas que você teve a oportunidade de coletar muita experiência. O que você percebe em relação a essas questões desse ponto de virada, esse ponto de inflexão, essas decisões que as pessoas tomam e que 99% das vezes são comuns, ordinárias, mas tem aquele 1% que são extraordinárias, especiais e que podem mudar o rumo da nossa vida? Puxa, Vabo, eu acho que isso traz uma reflexão gigantesca, né, dos caminhos que a gente traçou e que caminhos a gente não traçou, mas principalmente que decisões que a gente foi tomando ao longo da vida, que talvez uma decisão diferente ou uma energia, talvez que fosse para um caminho diferente, teria mudado quase que completamente aonde estamos hoje.
E eu consigo ver isso claramente, não só na minha história, mas conversando com alguns executivos. E tem uma frase que me lembra muito isso que a gente está conversando aqui, que o sucesso, ele nada mais é do que ele é formado pela sequência de sim e nãos que a gente vai falando ao longo da vida. Então, quais os sims e os nãos que a gente tem que falar em momentos estratégicos para que a gente possa extrair o máximo do que nos foi desenhado? E é mais fácil falar sim ou falar não? Esse é, para mim, o falar não certamente é muito mais difícil. Agora, para mim, o grande elemento é como você pode separar as decisões do cotidiano das decisões estratégicas. Porque se você levar muito tempo em todas as decisões do dia a dia, você não executa nada. Agora, se você, no automático das decisões do dia a dia, toca da mesma forma uma decisão estratégica, talvez você está correndo um risco gigantesco de não ter considerado todas as variáveis. E aí, para mim, é um grande elemento. Nós vamos entrar aqui exatamente em alguns desses pontos de virada da vida do Baza, mas eu não poderia deixar de puxar esse gancho e tentar fazer uma pergunta complementando do que você trouxe agora, que é como que você então descobre que essas decisões estratégicas são aquelas do 1%, e uma vez que você percebeu, beleza, essa é uma decisão importante que eu preciso tomar, parece que eu estou com um cheiro aqui que vai ser algo transformacional, dependendo da situação. Qual o seu framework? Puxa, eu aprendi que as 3 decisões mais importantes que a gente toma ao longo da nossa vida são as decisões do com que você vai trabalhar, aonde você vai morar e com quem você vai se casar ou vai ter o seu relacionamento duradouro. Com que você vai trabalhar? Porque eu não acredito que, como CEO da Michael Page, eu trabalho mais do que muitas pessoas que estão no nível operacional. Se a gente pegar, por exemplo, o lixeiro na rua. Só que, de alguma forma, a sociedade convencionou que um executivo de uma multinacional ele tem uma remuneração e alguém que está ali trabalhando de lixeiro na rua ganha menos. E as possibilidades daí, elas vão se desenhando. Então, acho que esse é o primeiro elemento. O segundo, aonde você mora. Ainda que eu tivesse as habilidades necessárias para ser um ótimo headhunter, se eu morasse no interior do Amazonas, eu nem sequer saberia o que é um headhunter. Então, o lugar onde você está, ele te abre muitas possibilidades, seja de aprendizado, de conexões. E o terceiro, a pessoa com quem você vai se casar. Eu tenho comigo que, puxa, dificilmente alguém que está junto com você é neutro. Ou te joga para cima ou te joga para baixo, não tem meio do caminho. Então eu acho que todas essas decisões, elas são muito importantes, então já deixando aqui um framework, se você tiver aqui que está nos escutando passando por um desses 3 momentos aqui de definir carreira ou uma mudança de carreira, o lugar que você eventualmente vai morar ou com quem você vai passar uma parte da sua vida, pode ter certeza que não precisa pensar muito, aqui são decisões aqui que vão influenciar muito na sua vida e depois as outras que tendem a ser uma consequência desses 3 elementos. Sensacional. O Baza, para quem conhece ele, sabe que ele é muito estruturado, ele tem passo a passo, tem frameworks, tem a caixa de ferramentas do Baza e uma honra poder abrir um pouquinho dessa caixa hoje aqui. Então vamos lá, vamos pegar esses 3 elementos que você trouxe. Estou curioso para saber, você que é originário de São José do Rio Preto, Rio Preto para os íntimos, quero saber como é que foi então esse processo seu de mudança, porque hoje você mora em São Paulo, ainda tem família, ainda de vez em quando volta para Rio Preto para encontrar familiares e amigos, mas conta para a gente um pouco sobre esse seu processo nessa questão da mudança para São Paulo. Puxa, eu estudei em São José do Rio Preto, eu fiz um ensino médio técnico, estudando a área de tecnologia, fiz uma faculdade de tecnologia, e naquele momento, buscando uma carreira de TI, porque para quem ainda não conhece uma parte da minha história, eu sempre brinco que eu sou o exemplo de alguém que não soube planejar a carreira, porque eu sou formado em tecnologia, até meus 20 e poucos anos de idade eu tinha a convicção que eu ia ser um programador, porque eu era extremamente tímido. Então, naquele momento, eu sabia que as oportunidades de tecnologia estariam em São Paulo. Então, na hora que eu olhava para São José do Rio Preto, eu não tinha ali grandes possibilidades de carreira, talvez me faltavam perspectivas, e eu acho que num misto de coragem ou imprudência, porque tudo na vida tem os 2 lados dessa dinâmica,
Eu já tinha alguns contatos aqui em São Paulo, de alguns fóruns de discussão que eu participava, e eu estava me formando e resolvi mandar o currículo para algumas pessoas que participavam daquele fórum. Algumas pessoas falaram, puxa, posso compartilhar o seu currículo? Pode. E dali começaram algumas entrevistas a acontecerem aqui em São Paulo, até que surgiu uma proposta de vir trabalhar em São Paulo. E aí, naquele momento, eu olhei aquilo e falei, puxa, de alguma forma algo me dizia que era São Paulo onde eu teria as minhas oportunidades profissionais. E assim aconteceu. E para mim talvez foi um momento interessantíssimo, que hoje é até algo que eu falo para todo mundo. Quem tiver a oportunidade de se mudar da sua cidade de origem, eu acredito que talvez seja um dos pontos de virada para a maior parte das pessoas, porque você deixa todas as suas referências. Você deixa o conforto da casa dos seus pais, e você só percebe o quanto que você tem uma vida confortável quando você sai, e aí você tem que lembrar que a comida não vai direto para a geladeira. Puxa, se você não arruma a cama, à noite a cama não vai estar arrumada. Então são aprendizados importantes que um adolescente, quando escuta esses conselhos, normalmente não dá atenção devida. Isso é indiferente da sua condição social, o cuidado que você tem ali de saber que você vai voltar para casa e vai ter um conforto. Papel higiênico não brota no banheiro sozinho. Não brota no banheiro sozinho. Os seus amigos que você deixa para trás, e aí você vai começar novas relações dentro de uma dinâmica. Enfim, acho que todo esse processo te faz você se conhecer bastante. Então eu entendo que esse é um processo de virada para muita gente. Até porque, a hora que você olha aqui, entrando na estatística, muitas das pessoas de sucesso que eu conheço são pessoas aqui em São Paulo que não são de São Paulo. E não quer dizer que as pessoas que nasceram em São Paulo não têm o talento, não é sobre isso que eu estou querendo dizer. É que uma pessoa que está bem na sua cidade natal, no interior, ela poderia continuar lá. Se ela vir para São Paulo partindo do princípio que vai ser uma situação mais desafiadora, então existe uma chance muito grande disso ter moldado, de ter forjado muito do que aquela pessoa se desenvolveu. Então por isso que para mim você mudar da sua cidade de origem é um elemento importante desse desenvolvimento. O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder no Brasil. Veja na descrição desse episódio condições especiais para você também se tornar um cliente GUP e transformar a sua gestão de pessoas. É uma lógica similar até, talvez, uma etapa preparatória, que é a etapa do intercâmbio. Você pode fazer intercâmbio na escola, na faculdade, ou no final da faculdade, de alguma forma também passar um tempo fora, porque isso vai ajudar com todos esses elementos que você trouxe, acrescido da questão da língua, ter que falar inglês ou qualquer outra língua desse país. Mas eu queria destacar 2 pontos que você comentou aqui. O primeiro, que é interessante, que você sempre se apresenta reforçando esse ponto de que você é uma pessoa que não soube planejar a sua carreira. Mas hoje você é um dos maiores especialistas do Brasil sobre planejamento de carreira. Então essa é uma mensagem muito importante para quem nos assiste, porque o pessoal acha que a gente nasce pronto. Eu tive a oportunidade de escrever um livro de oratória. E aí as pessoas falam, nossa, Val, sua oratória é perfeita, você nasceu, Deus apontou para você. Não, é 100% treino. Eu tinha medo de falar em público, tinha uma dificuldade enorme de conseguir, quando eu era criança, com mais tempo, me expondo a isso. Então a mesma coisa, ou seja, depois desse tempo todo, você atuando no mercado fundamentalmente voltado para gestão de pessoas, recrutamento, isso acaba naturalmente fazendo com que você se desenvolva. O mesmo vale para quando você disse que você era uma pessoa tímida. Para quem conhece o Baza mais recentemente, vai falar assim, nossa, o Baza não é tímido, tem a maior rede de contatos do Brasil, como assim? Pois é, mas essa introversão que pode se manifestar em alguns momentos, em alguns contextos, em alguns locais, certamente a sua autogestão demonstra que você foi evoluindo esses pontos. Então, eu queria que você comentasse sobre esses elementos, sobre o planejamento de carreira e sobre a introversão, como que você gerenciou, principalmente vindo para um ambiente novo, saindo de Rio Preto e chegando em São Paulo. Eu acho muito interessante, Vabo, quando a gente está no ensino médio, quase que se cria uma solenidade de você escolher um curso que vai refletir na carreira que você terá para a sua vida. E essa solenidade, eu costumo brincar que ela é inversamente proporcional ao quanto a gente se conhece, né? Então a gente talvez está num momento que a sociedade tenta nos empurrar, vai ser o momento mais importante, da decisão mais importante, e quando a gente se conhece, muito pouco.
E ainda os executivos que traçam uma carreira de sucesso, executivos já de mais de 20 anos de estrada, a hora que eu converso com a maior parte desses executivos, a grande verdade é que a maior parte deles planejou muito pouco a carreira. Você teve as suas oportunidades na hora que você sai da faculdade, você vai aproveitando essas oportunidades, você baixa a cabeça, trabalha, entrega resultado, você é reconhecido, hora é promovido, hora ganha um aumento. E a hora que você vê, passaram-se 10, 15, 20 anos, que de novo, você às vezes está ganhando dinheiro, está sendo reconhecido, está numa posição bacana, mas o quanto que efetivamente você planejou estar onde você está e o quanto você simplesmente foi uma consequência ali das circunstâncias, das decisões, ainda que com muito trabalho e muito esforço. Então, muitas vezes, quando eu vejo pessoas aos seus 35, 40, 45 ou 50 anos de idade refletindo sobre uma transição de carreira, o que eu costumo dizer é: pare de lidar com esse momento com ansiedade ou até com uma dor e talvez pense que esse é um momento mágico da sua vida que você tem para refletir sobre o que você quer para a sua carreira. Porque se a gente tem hoje uma expectativa de vida que a gente vai viver talvez 90 anos, talvez com 40 anos de idade você esteja justamente na metade da sua carreira do que você vai ter pela frente. Então, trate isso como uma oportunidade e não como uma pressão. E a segunda recomendação é que, puxa, aprenda com essa transição, porque possivelmente ela não vai ser a última. É estimado que a gente agora, com um mundo que muda tão rápido, a gente deve ter de 4 a 6 carreiras ao longo da vida. Então isso é uma oportunidade para a gente olhar e falar, puxa, no mundo que muda tão rápido, as carreiras tendem a existir por menos tempo, o mundo vai forçar essas mudanças a acontecerem em períodos muito mais rápidos. Então, quanto mais a gente puder olhar a nossa carreira muito mais como um portfólio de habilidades e experiências que parte pode ser utilizada para outros tipos de trabalho e parte você busca desenvolver, isso vai fazer toda a diferença, né? Como que a gente pode olhar para dentro e falar, puxa, eu tenho um portfólio de habilidades e experiências. É claro que existem experiências que são mais próximas quando você pensa numa mudança. Então, por exemplo, hoje como headhunter, se eu quiser trabalhar no RH de uma empresa, a mudança não é tão grande. Se eu quiser me tornar agora um neurocirurgião, né, um headhunter para neurocirurgião, você colocar pelo menos 12 anos se tudo correr bem, aí de cursinho, vestibular, enfim, toda a sequência de estudo que deveria. E tudo isso para dizer que os empregos podem ser destruídos, mas o trabalho não. Então, esse para mim é o grande elemento. E talvez seja uma das grandes críticas, Vabo, que eu tenho aos governos e sindicatos. A gente precisa de governos e sindicatos que parem de proteger o trabalho e comecem a proteger o trabalhador. E proteger o trabalhador através do desenvolvimento de oportunidades, né? E tudo isso que eu estou dizendo, eu não sou contra a CLT, por exemplo. Só estou me estendendo aqui, mas eu acho que quando você tem uma legislação trabalhista, ela é feita para proteger os trabalhadores da base da pirâmide. As pessoas que tiveram menos oportunidades, ela tem uma função social. Mas eu nunca vi um desenvolvedor Java sênior de inglês fluente precisar da CLT. Pelo contrário, eu como empresa que gostaria de ter uma lei para me proteger para eu não perder eles tão rápido como é a rotatividade desses profissionais. Então, eu acho que esse olhar para dentro ele é fundamental. E aí, quando a gente fala de desenvolver uma habilidade de comunicação, ela parte também de qual é a forma como eu estou olhando para a minha carreira e o quanto que eu enxergo que determinadas habilidades vão ser importantes. No meu caso, ficou muito claro para mim que se eu não desenvolvesse a habilidade de comunicação, ainda que eu quisesse continuar na área de tecnologia, eu teria que partir do princípio que alguém sempre conheceria o meu trabalho, essa pessoa me conheceria, saberia o que é melhor para mim, para aí sim poder me oferecer algo que fosse bom para a minha carreira. Me parece, da forma como eu estou colocando, um excesso de terceirização de responsabilidade. Então eu falei, não, eu preciso aprender a me comunicar, me conectar, as pessoas precisam saber o que eu faço, o que eu busco. Então isso foram os primeiros elementos para começar a despertar do porquê desenvolver a comunicação. Sensacional, mensagem clara então, nunca é tarde para pivotar a sua vida profissional, para você achar uma carreira que possa fazer uma transição razoável,
Mas também se a pessoa querer virar um neurocirurgião, vambora, fez o autoconhecimento, descobriu que isso vai dar prazer, não importa se é 12 anos, vai ser um pouco mais duro, vai ser mais difícil, mas nunca é tarde para você tentar descobrir esse seu talento e o seu propósito. Sobre não ser tarde, Vabo, só para não perder o gancho, no meu último artigo para o Estadão, eu escrevi sobre transição de carreira, com algumas das provocações que eu estou trazendo aqui, um passo a passo das pessoas que planejam mudar de carreira, e eu conto um caso de uma pessoa que tocava trompete na Filarmônica de Nova York, e ele perdeu completamente a renda e o trabalho durante o Covid. E aí ele pegou um hobby, que ele gostava de aviação, e ele se tornou instrutor de voo. Puxa, é uma mudança diferente, mas o que chama atenção é que essa pessoa tem 67 anos de idade. Então, sobre o tema que você acabou de falar de nunca é tarde, estamos falando do instrutor de voo que tocava trompete e fez essa mudança aos 67 anos. É possível. É possível e existem cases. É mais do que só a força de vontade ou do pensamento. Sensacional. E sobre o lance da comunicação, sobre esse aspecto que você comentou, hoje você faz palestra, temos uma imersão juntos de gestão de pessoas, você está o tempo inteiro gravando podcast como entrevistador ou como entrevistado. Então, para quem te conhece, percebe que a comunicação não é um ponto falho na sua trajetória. Se lá atrás isso poderia eventualmente ser em função da timidez, beleza, mas isso você conseguiu se desenvolver bem. Mas você considera que você ainda é uma pessoa introvertida? Eu não tenho a menor dúvida em dizer que eu sou introvertido e, como todo introvertido, eu tenho os ambientes onde eu me sinto confortável e mostro um lado onde as pessoas entendem que eu sou extrovertido. E, coincidentemente, um dos lados que eu desenvolvi e onde eu me sinto confortável é no palco, o que é talvez o maior contrassenso do que poderia ser feita essa análise. Mas eu sempre acreditei muito na teoria do Malcolm Gladwell, de, puxa, com 10 mil horas você se torna muito bom em algo que você faz. Talvez o que não foi escrito no livro do Malcolm Gladwell que eu acrescentaria é que não bastam 10 mil horas, tem que ser 10 mil horas com instrução. Eu nunca toquei violão. Se eu pegar um violão agora e sozinho achar que eu vou conseguir tocar bem com 10 mil horas, eu acredito que não, se eu não sei o mínimo, né, de quais são as notas, a forma de tocar. Então isso para mim foi o elemento de falar assim, puxa, como que eu vou aprender e me desenvolver? Mas ao longo do tempo também eu fui aprendendo que quando você fala preciso desenvolver a comunicação é algo muito amplo. Puxa, tem pessoas que são mais ou menos desinibidas, tem pessoas que têm uma maior clareza mental na hora de estruturar a mensagem que quer passar. Então é muito interessante você tentar avaliar aonde está o meu gargalo. Tem gente que prefere falar pensando, então quase que a pessoa desenvolve o que ela está falando à medida que as palavras estão saindo. E muitas vezes essa pode ser uma pessoa que dá mais voltas para chegar em algum lugar. E esse é um desenvolvimento. Tem a pessoa extremamente estruturada que ela é tão direto ao ponto que ela perde o preparo na forma de colocar. Então eu acredito que quebrar em várias etapas o que você precisa se desenvolver é mais fácil do que colocar tudo no mesmo pacote. A mesma pessoa que fala, puxa, eu não sou bom em vendas. Peraí. Vendas é algo muito amplo, né? Você não consegue ter uma capacidade de escuta, você não tem uma capacidade de negociação, você não tem muitas vezes aquela cara de pau necessária. Então, eu acredito que ninguém é tão ruim em todos os aspectos e também não existe alguém que seja bom em todos. Então, tudo isso para dizer que sempre vai ter oportunidade de se desenvolver também, ainda que você seja bom em algo. Essa é uma habilidade pessoal que o Baza trouxe para a gente aqui, muito importante, que é a habilidade, uma people skill chamada autoconhecimento. Eu, nos meus cursos de oratória, de comunicação, de liderança, é uma provocação que eu faço para meus alunos. Eu pergunto, qual o seu estilo de orador? Quais são os seus pontos fortes e os pontos a melhorar quando você está apresentando, seja numa reunião, seja numa palestra, seja um treinamento, seja um comunicado, qualquer momento em que você está falando em público. Você tem essa autoconsciência corporal, você tem essa observação sobre como você está utilizando o seu gesto, sua expressão corporal, sua postura, seus vícios de linguagem, sua voz e as demais técnicas de oratória.
Porque você acredita que tem... Interessante, muita gente que simplesmente pensa que não nasceu para isso, não nasci para isso, não faz sentido, não mereço estar aqui, que tem gente melhor do que eu. E aí é muito simples, uma outra people skill chave que você citou agora, que é a questão da preparação, do treino, de você ser um treino dirigido, direcionado. É impossível você não melhorar se você treinar. É impossível você não melhorar se você se preparar. E isso é muito importante, a preparação em qualquer aspecto da nossa vida. Não, eu gosto de falar de improviso, eu vou lá de improviso. Dá sorte, vai falar bem. 99% das vezes que eventualmente você não der sorte, vai ter uma oportunidade talvez que você perca, porque você não conseguiu fazer essa conexão com a plateia e se auto-observar para então poder estar na sua melhor versão. Então, muito importante. E um ponto que eu acredito sobre isso, Vabo, quando a gente fala de aprendizado, é a gente não perder a nossa habilidade e curiosidade de desmontar as coisas. Quando éramos crianças, que a gente desmontava o rádio, aí montava de novo, sobravam umas peças para fazer um robozinho, eu acredito que esse, para mim, é o elemento, essa curiosidade e talvez até uma certa obsessão de entender como as coisas funcionam. Então isso, para mim, quando eu entrei no mundo do digital, puxa, como é que eu pego todas as contas de Instagram de pessoas que estão tendo um relativo sucesso? O que elas estão fazendo? Como é que você tira o olhar de consumidor de conteúdo e coloca um olhar do técnico produtor de conteúdo? É igual quando eu fiz o curso de escrita criativa, para mim isso me abriu os olhos que todo livro que eu leio, eu não lembro só consumindo conteúdo, eu estou olhando várias técnicas que estão lá, né? Tem uma história engraçada que a gente tem, eu tenho um amigo em comum com uma dupla sertaneja bastante famosa e puxa, ele estava dizendo, puxa, Bas, eu preciso colocar você em contato, puxa, você escreve umas coisas legais, talvez você pode ajudar em algumas letras, puxa, a esposa dele gosta pra caramba do teu conteúdo, e a gente tava para marcar um churrasco, esse churrasco ainda não saiu, e ainda que eu seja do interior, eu nunca fui o cara que acompanhava todas as músicas sertanejas, mas eu fiz questão de pegar todas as músicas sertanejas que estão acontecendo agora e aprendi que 90% delas, do primeiro acorde a palavra, a primeira parte cantada começa em 10 segundos. As outras, no máximo, em 15 segundos. Isso quando já não começa uma certa chamada. Aê, meu povo! Aquela dinâmica toda ali. Então isso eu já entendi diferente. Por exemplo, você pega, muitas vezes, uma música de rock que demora até 30 segundos para entrar. Então a chamada é antes. Aí eu comecei a fazer a categoria. Puxa, o que normalmente são os temas? Putz, tomei um chifre, tô bebendo, fui traído, puxa, agora eu tô apaixonado. Então você vai pegando as categorias ali dentro dessa dinâmica e aí depois você vai descobrindo que, puxa, assim, você não pode ter mais do que 5 ou 6 frases, tem ter aquela frase de impacto, certamente tem um nome técnico que não é frase, que é o refrão. O refrão, o bordão. Exatamente, que chega aqui. E aí, eu fui estudando, eu fui aprendendo que um dos escritores de música mais famosos dos Estados Unidos, ele falava, eu preciso escrever músicas aonde o inglês necessário para decorar a música seja alguém que tem um inglês intermediário para gravar, porque isso já me amplia a audiência. Então olha só quantas coisas que passam despercebido pela gente e são técnicas que se você se propor a executar algo, você vai conseguir fazer de uma forma melhor e não ir para o tentativa e erro, como a maior parte das pessoas acaba caindo nessa vala comum. Você pode dar a sorte de ter um hit que não vai seguir nenhuma técnica e caiu na boca do povo, mas aí foi sorte. Provavelmente, se for analisar os principais compositores e de um gênero que é um gênero que tem uma renovação enorme, que é o caso da música sertaneja, provavelmente tem técnica por trás, não é só uma inspiração criativa, também tem a técnica ali. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, você acabou de entrevistar Condzilla no seu canal, tem a música que vai sair aí no churrasco sertanejo. Vamos ter o Basa versão funknejo? Cara, talvez nos bastidores, na melhor das hipóteses, esse lado extrovertido para música, esse ainda tem um espaço gigantesco para ser desenvolvido. Sensacional. Conheça o meu livro, Falar em Público é para você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Mais informações na descrição desse episódio.
Vamos para o segundo pilar, então, que você comentou, que é o pilar da escolha da profissão ou da carreira. Então, você comentou aqui a vinda de Rio Preto para São Paulo, agora a escolha de headhunter, e hoje não só headhunter, mas também como gestor de equipes de headhunting, e hoje como o maior executivo em número de seguidores da internet brasileira. Não tem nenhum executivo de empresa multinacional que tem o número de seguidores nas diversas plataformas que você atua. Então, uma nova carreira complementar à carreira de headhunting e gestor, CEO, líder de headhunting, que é a carreira de produtor de conteúdo ligado à liderança, ligado à gestão de carreiras. Então, queria entender essa lógica de alguém que veio de uma formação de tecnologia, programador que ia passar pizza debaixo da porta no data center. Conta pra gente essa evolução, Baza. Bom, quando eu tive o convite para entrar na Michael Page, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa que contratava pessoas que vinham da área ao qual iam recrutar. Então, a Michael Page sempre teve como modelo ter engenheiro recrutando engenheiro, advogado recrutando advogado, e naquela época eles queriam montar uma área que iria recrutar para tecnologia, então eu trouxe meu conhecimento de TI. E a grande verdade é que naquela época eu estava um pouco perdido na carreira. E eu falei, puxa, já não estou sabendo mesmo para onde eu vou, por que não tentar aqui, dentro dessa habilidade? Só que tem um lado que para mim é diferente do recrutamento, que foi a primeira vez que eu fui trabalhar numa multinacional. E para quem não conhece a minha história, puxa, eu estudei minha vida inteira em escola pública, eu brinco que eu fiz uma faculdade tão do interior que eu fiz o NIRP, tem um R no meio aqui, e eu cheguei aqui numa multinacional com todo mundo muito bem formado, todo mundo falando vários idiomas. Então a grande verdade é que quando eu entrei na Michael Page, meu primeiro objetivo foi, puxa, como que eu faço para não ser demitido? Porque eles me contrataram errado, não é possível, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um bicho estranho aqui dentro dessa dinâmica. E ali depois, ao longo do tempo, talvez uma das grandes viradas de chave para mim, que eu tenho uma gratidão enorme na Michael Page, foi que à medida que eu ia entrevistando as pessoas de sucesso, eu ia percebendo que essas pessoas não eram ETs, não eram pessoas com QI de 200, eram pessoas comuns que com muito trabalho, muita dedicação chegaram onde chegaram, muitas delas tiveram oportunidades melhores que a minha, mas não eram pessoas com hardware completamente diferente que o meu. E isso tudo pode parecer óbvio que eu estou dizendo aqui, mas o garoto vindo de São José do Rio Preto olhava para esses executivos no jornal, na revista ou na TV e achava esse pessoal muito distante, muito inteligente. Então, uma virada de chave que para mim foi fundamental era assim, puxa, não existem pessoas extraordinárias, existem pessoas que ralam pra caramba e correm atrás e vão encontrando as suas habilidades aonde você navega melhor. Então isso para mim foi uma virada importante que, sem cair talvez naquela vala comum da autoajuda, que você pode tudo o que você quiser, né? Ou para quem tem mais idade vai lembrar da música da Xuxa, né? Da Lua de Cristal, mas o grande elemento é assim, putz, você pode tudo o que você quiser? Quase tudo, vamos também fazer o filtro adequado, e algumas coisas vão dar muito mais trabalho do que as outras. Então, quanto você está disposto a correr para o que você quer? Muito legal. E por que, então, dedicar hoje um tempo considerável para gerar conteúdo na internet, Instagram, podcast, livro que você escreveu? Como é que isso complementa a sua atuação profissional? Eu acho que tem dois elementos. O primeiro, que eu vejo que essa produção de conteúdo nada mais é do que encontrar formatos diferentes para estar falando do mesmo tema que eu estou falando, ora com candidatos, ora com as empresas que são clientes. Então, é liderança, é carreira, são os temas que as pessoas têm os seus desafios, só que de uma forma que possa ser escalável. A quantidade de pessoas que eu falo, pessoas que hoje gostariam, talvez, de ter essa conversa comigo e não têm oportunidade, eu consigo ampliar. Trazendo, como você comentou, puxa, Estadão, Exame, Instagram, podcast, a Rádio Eldorado, puxa, são quase 3 milhões de pessoas impactadas por mês. Então, isso me deixa muito feliz. E se tem 3 milhões sendo impactadas, isso constrói-se uma plataforma para muitas outras iniciativas que você tenha. Então, à medida que a gente tem a nossa imersão, o Vabo, eu, você e o Bernardinho, puxa, talvez mais pessoas conhecendo o que eu penso sobre liderança vão querer fazer o nosso curso. E isso vale depois à medida quando eu publico um livro, muitas pessoas podem ter interesse nesse livro também, e acredito que isso daí vai aumentando muito as possibilidades.
Mas eu tenho consciência que isso ainda é algo estranho, né? É algo muito novo. Puxa, um executivo ter a sua audiência, talvez é muito mais comum, como você trouxe, um empreendedor, porque ele é dono da empresa, ele é dono da sua agenda, então isso acaba sendo mais fácil. Mas eu tenho comigo que esse é um caminho sem volta, porque as pessoas querem se conectar com pessoas. E um executivo ter audiência, para mim, não é só sobre trazer mais clientes ou mesmo você recrutar talentos, que tudo isso já teria um valor imenso. Mas praticamente todas as empresas que eu conheço reclamam que tem um problema de comunicação na empresa. E eu costumo provocar aqui, os seus funcionários talvez não estejam lendo o e-mail que você manda, mas ele lê tudo que você posta no Instagram. Então, não deixa de ser uma forma também de você se comunicar hoje com os seus colaboradores. Então, eu vejo como uma plataforma fantástica para você extrair muito do que as conexões humanas podem dar. Principalmente a gente entendendo que a atenção das pessoas é uma moeda fundamental hoje em dia. Então, quanto mais você consegue ocupar esse espaço na jornada de aprendizagem, de descoberta, de desenvolvimento dessas pessoas, certamente você vai se posicionar melhor. E até sobre essa questão de aprendizado, então eu queria reforçar esse convite. Se você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, você gostaria de fazer um curso, 3 dias, comigo, professor Baza e Bernardinho, nosso querido treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, dá uma olhada aqui na descrição do episódio, que nós estamos indo já fizemos 17 turmas, então tem muito aprendizado, uma experiência incrível de poder conhecer e se conectar com empreendedores, gestores, executivos, pessoas que estão interessadas no seu próprio desenvolvimento como líderes, como gestores de pessoas. E essa é a pergunta para o Baza agora, sobre depois de 17 turmas, o que você aprendeu nessa versão do Baza, que é a versão mentor, que é a versão professor, conhecendo tanta gente bacana que a gente está junto aí nesses últimos anos? Talvez o maior aprendizado, Vabo, é a convicção que eu tenho que hoje qualquer pessoa pode se tornar um bom gestor, desde que queira e esteja disposta a colocar em prática. Acho que são os grandes elementos, porque a diversidade de pessoas, foram mais de 1.000 pessoas que já passaram pelas nossas turmas, nos traz que não existe um perfil humano que seja o certo ou o errado. Existem sim as pessoas que não têm interesse de se tornar gestor, existem as pessoas que não estão dispostas a pagar o preço de se tornar gestor, mas para mim fica muito claro como é uma habilidade desenvolvível. Sensacional. E para quem conhece o Baza sabe também, aqui ele já citou algumas vezes, que está toda hora estudando. O tempo inteiro está estudando, está buscando um novo aprendizado, desenvolver uma nova habilidade. O PDI do Baza está em dia. Está em dia. Você citou que você fez curso de escola criativa. Eu sei que você já fez curso de inteligência artificial, que você já estudou sobre o metaverso, quando o metaverso estava na moda. Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco vem computação quântica. O Baza vai estudar sobre computação quântica. Mas eu sei também que você estava estudando sobre intuição. Então, 2 perguntinhas para você. É possível desenvolver intuição? E o que você aprendeu desse seu estudo sobre esta people skill, intuição? Bom, eu acho que tem 2 caminhos quando a gente fala de intuição. Eu acho que a gente pode pegar um caminho mais cósmico, espiritual, ou caminho científico, e não tem certo, não tem errado. Eu talvez fui mais para o lado científico, que é interessante como ele esbarra em muitas coisas que o espiritual te traz de lições. Então, só para dizer que eu começo explicando dessa forma, como se fosse uma maneira de separar. E quanto mais você estuda, ainda mais depois da gente falar de física quântica, como as coisas em algum momento ali se entrelaçam. Mas, para mim, intuição é a forma que a gente tem de acessar o conhecimento que ainda não foi processado e entrou quadradinho no cérebro. Então, existe muita informação que a gente recebe. Puxa, é estimado que o nosso cérebro processa 11 milhões de unidades de informação por segundo, só que racionalmente a gente só consegue processar 50 unidades de informação por segundo. E essa informação toda, o resto dela nem tudo é descartado. Tem muita coisa que fica, mas talvez não está na prateleira dessa forma. E você utilizando os recursos corretos, tem muito que você pode, sem dúvida nenhuma, acessar de conhecimento. Então, para mim, não é sobre desenvolver a intuição. Talvez, exemplificando melhor, seja como que você pode desenvolver formas de acessar essa intuição, porque todo mundo tem essa intuição
na minha opinião, dentro dessa dinâmica. E que no final do dia está muito ligado com estar bem. Como que você pode estar bem? E muitas vezes, uma maior estratégia que você pode usar é como é que você pode diminuir o volume do que vem de fora para aumentar o volume do que vem de dentro. Esse também talvez seja um dos grandes aprendizados. Ou seja, daquela definição de que a intuição é aquele conhecimento que está no seu inconsciente, que ainda não veio para o consciente, ainda não veio racionalizado para o lado cognitivo da nossa mente, do nosso cérebro, mas que ele está lá dentro de você. Como é que você estabelece essas âncoras, essas cordas que você joga para conseguir trazer? A Universidade de Princeton já fez um estudo dizendo que nós tomamos decisão a cada 1/10 de segundo, pelo lado inconsciente. E frações de segundo depois vai para o consciente, a gente vai lá e verbaliza e vai para o lado da ação. Então, sem dúvida, quando a gente consegue desenvolver essa capacidade de expandir essa consciência para o lado do inconsciente, cientificamente ou espiritualmente, certamente vai ter uma hora que isso vai se entrelaçar e, no final das contas, a gente vai estar aumentando nossa capacidade cerebral, mental e, consequentemente, pode tomar melhores decisões. O desafio é quando você joga essa rede ou essa tarrafa, ele não traz só a intuição, ele traz vieses inconscientes, bias. Então, daí a importância de você fazer bons filtros e trazer reflexões importantes. Espera aí, será que eu não estou sendo induzido a um ato falho aqui nessa forma de pensar? Mais 2 habilidades aqui, 2 people skills. Autoconhecimento e inteligência emocional. Está tudo conectado, a neurociência ajudando nesse caminho. Uma próxima pergunta, então, para a gente ir para o terceiro pilar, que agora eu quero saber. Vocês sabem que eu desenvolvi um método, quem tiver interesse pode achar no blog do vabo.com, um método para você escolher a pessoa com quem você deve casar, que é o terceiro pilar que o Baza comentou aqui. Eu apelidei carinhosamente esse método de checklist do mozão. Checklist do mozão, todo dia 12 de junho, Dia dos Namorados no Brasil, eu faço uma live para poder orientar e dar minha contribuição para que a gente tenha casais e relacionamentos saudáveis, qualquer formato que seja o casal. Então, eu queria primeiro mandar um beijo aqui para a Fernanda, esposa do Baza, e conta pra gente como é que vocês se conheceram e como é que foi essa decisão de vocês ficarem juntos e hoje vocês têm uma família maravilhosa. Puxa, a gente se conheceu muito cedo, né? Eu tô com a Fernanda já, a gente vai completar 24 anos em breve. E Bodas de Prata vem aí. Bodas de Prata vem aí. E em São José do Rio Preto, a gente se conheceu numa festa fantasia. E vocês estavam fantasiados de? Eu estava fantasiado de Zorro e a Fernanda de Mib. E olha só, né? Aquelas coisas. Ela com 18, eu com 19 anos. Eu tenho 1,94 m, a Fernanda tem 1,83 m. Então ali já deu aquele filtro logo na fila. Só que naquela época eu era ainda mais desavantajado de habilidades de apresentação, seja ela facial, estrutural ou de postura. Eu era feio pra caramba, ainda mais. E ali ela, com muita razão, ao longo da noite, me deu 3 foras. Então, eu consigo entender ela, não é um julgamento, né? Mas até que na 4ª vez que eu cheguei perto dela para falar com ela, ela já fez aquele olhar que virou quase 180 graus, um poltergeist, que ele tá vindo falar de novo comigo. E aí eu olhei dentro dos olhos dela e falei assim: eu não tenho pressa, a gente vai passar o resto da vida junto. E aí você fala assim, pô, mas isso foi chaveco. Talvez seja, mas eu tava tão bêbado que eu acho que eu não tava com a habilidade de conseguir trazer algo tão estruturado. E depois a gente acabou se conhecendo, ficando juntos, e aí o resto é história. Então, essa é a parte interessante. Para te dizer que eu não usei o checklist do mozão, foi pura intuição, realmente, e dali um desenrolar de 2 jovens que foram se conhecendo, que é uma simbiose hoje de características. Vocês viram que o chaveco do Baza virou uma profecia. A profecia se concretizou. Se você está gostando desse episódio, imagina levar esse conteúdo para o seu time. Conheça as minhas palestras e treinamentos e aproveite essa oportunidade para provocar e desenvolver liderança e habilidades pessoais em sua equipe. Mais informações no descritivo desse episódio. Muito bom. Para a gente fechar então esse bloco inicial, considerando esses aspectos dos pontos de virada,
queria te perguntar sobre um tema que você também fez curso, está estudando muito e queria saber a sua visão sobre esse impacto da inteligência artificial. Você citou a questão das carreiras, como é que isso vai, de alguma maneira, ela vai assassinar os empregos? Não vai? Ela vai trazer mais oportunidades, mais ameaças? É algo que as pessoas que nos assistem devem parar tudo e se dedicar? Ou algo mais construtivo? Faz um grande compilado para a gente do que você está fazendo, a sua leitura sobre a inteligência artificial, a quarta revolução industrial. O que eu acredito, Vabo, que primeiro, que esse medo e a ansiedade é super justificável. Porque não pela inteligência artificial ser algo perigoso, e muito mais por a gente entender como o nosso cérebro funciona. Afinal de contas, o nosso cérebro ele é muito mais habilidoso em identificar ameaças do que oportunidades. Se eu pedir para qualquer pessoa aqui, olha, me lista quais são as 5 profissões que vão deixar de existir nos próximos 20 anos. Com maior ou menor esforço, quase todo mundo é capaz de listar 5 profissões que vão deixar de existir. Agora, se eu falar assim, me lista 5 profissões que serão criadas nos próximos 20 anos. Pouquíssimas pessoas conseguiriam. De novo, o nosso cérebro, da forma que ele foi concebido do ponto de vista biológico, é um cérebro para que nos mantenha vivos. Então, a gente é treinado para ameaça. E assim está sendo a inteligência artificial, e eu consigo trazer muitos exemplos de como foi ao longo do tempo. Agora, é claro que ela vai transformar boa parte do que existe hoje, para não cair naquela mesmice que muita gente fala, não, mas então quem não conhece inteligência artificial vai perder o emprego para pessoas que conhecem a inteligência artificial. Todo mundo acho que já escutou sobre isso. O que eu acredito é que a inteligência artificial é uma extensão das nossas habilidades e potencialidades. Então, da mesma forma, se eu falar para a maior parte das pessoas hoje, o quão produtivo você é sem o seu WhatsApp? A maior parte das pessoas perde uma produtividade significativa. O mesmo vai ser com a inteligência artificial. Você vai perder uma parte considerável que você não vai mais considerar a hipótese de não ter essa inteligência artificial. E talvez o grande elemento, que é onde se fala que a inteligência artificial vai trazer o fim do talento, é porque se eu sou nota 2 em algo, o Vabo é nota 3, o Bernardinho é nota 5, a inteligência artificial vem para deixar todo mundo nota 2 nota 10 naquele conhecimento técnico. Então, ainda que o Bernardinho seja 5, sem inteligência artificial, ele perde para o Vabo e para o Baza, que serão nota 10. Então, dito isso, o que sobra? O que sobra são as habilidades humanas, o que sobra é o nosso interesse, o que sobra é a nossa curiosidade. Eu costumo provocar que, ainda que na década de 50... Se na década de 50 existisse inteligência artificial, certamente nós mandaríamos o homem para a Lua mais barato, com menos risco, mais rápido, muito mais estruturado. Mas ainda assim, a inteligência artificial não seria capaz de sonhar um dia mandar o homem para a Lua. Eu acho que esse para mim é o grande elemento, sobre sonhar, sobre aonde a gente quer trazer. E aí você tem uma tecnologia que vai ajudar a gente a realizar muito mais do que a gente vem realizando hoje. Então é a próxima evolução das habilidades técnicas. Na sua visão, não está provado ainda que a AI, o robô, vai ter emoção e vai desenvolver habilidades comportamentais? Bom, de tudo que eu venho estudando, até hoje inteligência artificial é puramente estatístico. What's next? Qual é o próximo? Qual é a próxima letra? Qual que é o próximo caractere? Essa é a estatística. Então, até hoje, dentro do que foi colocado, eu não vi ainda hipóteses de você transmitir essa curiosidade, esse interesse que o ser humano tem, e eu acredito que é a base de muito que ainda vai ser criado pela humanidade. Vamos para o próximo bloco aqui do VaboCast, e eu gostaria de saber, de tudo que você já leu hoje de livro, qual é um livro que você recomenda para os nossos ouvintes? Bom, um só é difícil. Deixa eu selecionar dos 3 que eu mais gosto, mas eu diria o Almanaque de Naval Ravikant. Quando eu olho a quantidade de páginas que tem aquele livro, para o tamanho do impacto que ele tem, certamente eu coloco ele na lista aí como top 1. Um livro muito bom, já li, por sua recomendação, inclusive.
fala sobre 2 pilares. Fala sobre prosperidade financeira e sobre felicidade. Então, muito interessante o livro. Tem um outro livro também que eu gostei muito, chamado Lugar de Potência. Queria te perguntar o que é o lugar de potência e qual o seu lugar de potência. Bom, esse termo que vocês já devem ter reparado que eu adoro, porque é nome do meu livro, do meu podcast, do programa da rádio, é o termo, na verdade, que ele, longe de ser original, dando os devidos créditos para alguns filósofos gregos que viveram há milênios aqui, que já diziam, né, que a gente encontra o nosso lugar ao mundo quando a gente cruza o melhor que a gente tem para entregar para o mundo com o que o mundo tem de necessidade. Dificilmente a gente vai ser feliz ou ter sucesso fora do nosso lugar de potência. Então, a nossa busca é justamente para encontrar o que eu sou bom e o que o mundo tem necessidade. Naquela intersecção é aonde você vai realmente encontrar o seu espaço, seja no mercado de trabalho, seja empreendendo. Então, esse é o conceito amplo que a gente busca explorar no livro, no podcast e também na rádio. E qual o seu lugar de potência? Acho que o meu lugar de potência é tentando encontrar modelos para facilitar o entendimento de muitos dos conceitos, das teorias. Então as pessoas brincam, Baza, não tem uma pergunta que a gente vai... Não, peraí, tem 3 pilares, não, tem 5 passos. Então isso já virou piada na empresa, inclusive, mas é um pouco de como o meu cérebro funciona, de buscar estruturar um conhecimento que muitas vezes não está estruturado. Muito bom. Uma pessoa viva ou morta que você gostaria de tomar um café para receber uma mentoria? Puxa, uma pessoa... Eu acredito, eu já tive a oportunidade de conversar com o Ray Dalio, mas não na proporção que eu gostaria, de talvez ter um café de algumas horas. Eu acredito que ele é um exemplo de uma pessoa que consegue olhar para ambientes complexos, não estruturados e trazer isso de uma forma extremamente estruturada. Ray Dalio, cujo livro Princípios, recomendação para quem nos assiste, considerado aí, junto com Warren Buffett, um dos maiores investidores americanos. Warren Buffett muito na área de ações e o Ray Dalio em fundos multimercados, hedge funds. Então, sem dúvida, uma pessoa que também se dedicou para escrever uma Bíblia, que é o livro Princípios, para também organizar a mente e trazer, deixar um legado não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista da coisa comportamental. Das 444 mil palavras da língua portuguesa, qual é a palavra que te define? Eu acredito que determinação. Determinação. Eu tenho um amigo, um abraço aqui para o Marra, que ele brinca que toda vez que ele assiste o filme, Quem Quer Ser um Milionário, só que ele não pega a parte do filme onde o menininho acerta todos. Ele fala assim, na hora que o menininho pula lá no aterro sanitário e cai naquela vala ali da fossa, e eles agora falam assim, cara, você é muito assim dessa dinâmica. Se colocar um negócio na cabeça, tem uma chance grande de eu trabalhar muito para ir até o final. Uma habilidade pessoal fundamental, a determinação, porque é a única coisa que está sob nosso controle, né? O quanto de talento você recebeu da herança genética dos seus pais, do dom divino, eventualmente, se quiser ir por esse outro lado, está fora do nosso controle. Mas o quanto que você bota de esforço, dedicação, trabalho duro, garra, primos da palavra determinação, isso realmente está em condições da gente poder se empenhar. E se você pudesse escolher uma frase para colocar no outdoor e que as 8 bilhões de pessoas vão ler essa frase, que frase seria essa? A frase mais importante para 8 bilhões de pessoas em um outdoor. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela é mais ou menos assim. Cada pessoa que eu conheço é superior a mim em alguma coisa. E nesse particular eu vou aprender dela. Nesse particular eu vou aprender com ela. Eu acho isso extremamente poderoso. Aquela analogia que se você julgar um peixe pela capacidade dele subir em uma árvore, ele vai crescer se achando um idiota. Então, cada um tem o seu lugar de potência. Isso é impressionante. Isso é uma convicção que eu tenho também, uma crença que eu tenho de que eu consigo aprender alguma coisa com qualquer pessoa. Isso ajuda também a colocar os nossos pés no chão e entender que eu não sou melhor do que ninguém e eu não sou pior do que ninguém. Cada um tem a sua possibilidade de contribuir. E esse mantra da gente lembrar de que independente se você está no topo da montanha, se está no pé da montanha, se você acha que você tem já um sucesso maravilhoso ou não,
A gente sempre pode aprender algo novo. E essa capacidade, essa frase para mim, determina essa outra habilidade pessoal, que é a humildade. Então, aproveitando esse gancho, como que você faz para você desenvolver sua humildade? Porque das pessoas que eu conheço, você é uma das pessoas de maior sucesso e que mantém os pés no chão, super gentil, super carinhoso com todo mundo. Você escuta verdadeiramente as pessoas que falam com você. Você se mostra presente, disponível para as pessoas da sua rede, que não é uma rede pequena. Então, na minha visão, você é uma pessoa que tem uma humildade muito forte, verdadeiramente. Não é aquela falsa modéstia, real. Como que você exercita isso no seu dia a dia? Eu acredito que o primeiro, talvez é um lado genuíno meu de querer aprender. Ser freak por aprender. Então, assim, do meu lado, tá muito claro que você acabou de dizer, puxa, sempre tem alguma coisa que eu possa aprender. Acho que o segundo é você ter aqueles amigos que tiram de sarro de você como se fosse na quinta série. Pô, então eu tenho amigos que, puxa, a hora que pegam no churrasco para me sacanear, mas não sobra um detalhe que eu não possa ser sacaneado que eles não deixam ali para ser tocado. Então acho que esses elementos aqui, ele contribuem muito. E ao mesmo tempo, eu acredito que você está sempre se provocando para andar em grupos diferentes do que você está acostumado, de temas diferentes do que você está acostumado. Assim, qual é o grupo que eu posso entrar para me tornar aspirante? Né? Porque talvez se eu estiver num grupo de headhunters, eu não sou o melhor, mas já tenho alguma experiência. Agora, quando eu vou fazer um curso de escrita criativa, puxa, eu sou aspirante. Então, eu acho que esse espírito de aspirante, né, o Bernardinho fala muito disso, para mim é algo fundamental para colocar os pés no chão. E um pouco também, talvez da forma como foi criado, eu acho que toda pessoa que perde isso vira um babaca, né? Então, assim, putz, aí já é um certo preconceito meu de ter até um asco que você cria aqui de pessoas que têm uma atitude diferente. E conectando com a próxima pergunta, qual a sua definição de sucesso? Para mim, sucesso é você ter orgulho de contar o que você faz no almoço de domingo. Quando está toda a família, todos os amigos reunidos, você não precisa dourar a pílula. Você conta o que você faz sem filtro e com baita orgulho. Para mim, isso é sucesso. E o que é felicidade para você? Puxa, a felicidade para mim é aquele momento que você não quer que acabe. É aquele... E, de novo, estamos falando de momento, né? Não de uma vida inteira, né? Eu acho que se você quiser ter uma felicidade prolongada, é relativamente fácil, é só tomar heroína, mas não é o que é o melhor para o seu organismo, que é artificial. Então, eu acho que você saber reconhecer momentos que são impactantes para você e você entender que você constrói uma vida buscando repetir mais situações que tragam esse sentimento. Sabe que felicidade é uma habilidade. Ou seja, não é um estado de espírito, é uma habilidade, é algo que você treina. E você treina ciente de que está dentro de você. Então, se você está vivendo esse momento, como você disse, que você está vivendo e você gostaria que ele não acabasse, porque está te dando muita satisfação, consequentemente, está trazendo alegria, está trazendo bem-estar, está trazendo paz, está te trazendo felicidade, é diferente do que muitas pessoas ainda atrelam a felicidade a algo externo. Ah, só vou ser feliz quando eu comprar o carro tal. Só vou ser feliz quando eu for promovido. Só vou ser feliz quando eu me casar com a pessoa tal. Só vou ser feliz quando, algo que está fora de você. Então, realmente, essa provocação muito interessante da felicidade ser um momento e que esse momento não termine. A lei do eterno retorno. Nietzsche já falava muito sobre isso, mas principalmente esse entendimento desse estado de flow. Ou seja, momento em que você não cabe pensamento, momento que você está presente, 100% na presença, e aquilo talvez possa ser confundido com uma mente pacífica, uma mente em paz, a calma da mente. E, conectando também com a próxima pergunta, eu sei que você se preocupa bastante com o tema da longevidade. Você pratica alguns elementos na sua vida. Eu queria te perguntar se você pudesse dar um resumo para a gente de como você faz para cuidar da sua saúde, seja ela física, mental, emocional, espiritual. Bom, deixa eu começar dizendo que talvez eu não faço tão bem para dizer o que me faz buscar eu ir tão bem. Bom, eu sou o cara que eu trabalho bastante, eu tenho 1001 projetos, minha cabeça não para
Quando as pessoas me perguntam quantas horas você trabalha no dia, eu costumo responder todas que eu estou acordado. Então, minha cabeça não para. E não é algo que eu me orgulho, mas é algo que eu tenho que lidar. O segundo, eu sou um cara que de vez em quando eu gosto do Negroni com os amigos, né? Gosto de tomar um chopp com os amigos. E por que eu estou dizendo isso? Eu acredito que eu não gostaria de ser diferente nesses dois aspectos que eu sei que não é o ideal para a minha saúde. Para mim, o elemento é o que eu posso fazer para compensar essa dinâmica. Claro, eu acho que tem primeiro como você tem um equilíbrio, puxa, como hora ou outra buscar meditação para a mente ficar mais calma, puxa, obviamente ter um bom controle quando você vai beber, mas do outro lado, puxa, primeiro fazer exercício. Eu faço pelo menos 5 vezes por semana, ou corrida ou musculação é fundamental. Eu me alimento bem dentro dessa dinâmica. Um outro ponto que para mim é fundamental é ter paz em casa. Como você cria um ambiente de um relacionamento com a sua esposa, com seu filho, que aquele ambiente de casa seja um ambiente que você busca ele para recarregar energia. Esse terceiro elemento é fundamental. Comecei a testar a máquina agora para sentir um friozinho ali da criogenia, muito interessante, que o Vabo aqui que me indicou, então é algo que eu quero fazer mais sessões para ver, depois de várias sessões, qual é o impacto que isso vai ter. Mas, para mim, disso tudo que eu estou dizendo que é o físico, tem algo mental que é estar rodeados de pessoas que me façam bem. Eu tenho talvez um preconceito assumido que eu tenho preconceito a gente de energia ruim. Assim, puxa, sabe aquela pessoa que parece que se encostar no pé de samambaia murcha tudo? Nossa, eu quero distância de uma pessoa como essa. Eu sou descaradamente preconceituoso com pessoas de energia ruim, eu tento manter distância ao extremo. E isso para mim é importante, eu me considero uma pessoa sensitiva, então quando eu pego alguém carregado, assim, para mim é ruim, eu tento manter uma certa distância também. E não tem muito segredo, né? Todos os estudos sobre felicidade dizem que a qualidade dos relacionamentos talvez sejam um dos principais elementos para você ter uma longevidade com qualidade, né? Eu não só quero durar, eu quero durar com qualidade. Perfeito. O pessoal está completando 5 anos que eu tenho a honra de conhecer Ricardo Bazzaglia e não teve nenhuma interação com o Baza até hoje que eu não tenha aprendido alguma coisa. Não teve nenhuma. Então pode ter sido uma ligação, um call, pode ter sido um almoço, pode ter sido um jantar, pode ter sido uma reunião, pode ter sido as 17 turmas que fizemos juntos, os podcasts que já gravamos. Não teve nenhuma vez e hoje, mais uma vez, saí aqui com muitas anotações, porque o Baza sempre consegue surpreender, sempre tem uma novidade, ou então está reforçando alguma coisa que ele já tinha me falado lá atrás e que eu esqueci. Então, infelizmente, vamos ter que encerrar aqui o podcast, porque por mim eu ficava até meia-noite aqui gravando, mas eu queria pedir para você deixar aqui seus contatos, como é que as pessoas te encontram e quais são os próximos projetos que vêm pela frente. Deixa seu recado aí sobre o que você tem, o que está no seu radar. Puxa, Vabo, obrigado pelo convite, que privilégio estar aqui nesse primeiro episódio, você sabe o quanto que eu sou fã e aprendo contigo. As pessoas me encontram no Instagram, @RickBazzaglia, ou procurem por Ricardo Bazzaglia, ou no LinkedIn, o podcast Lugar de Potência, livro Lugar de Potência, no Estadão e na Exame, onde eu tenho artigo, a Rádio Eldorado. E o mais importante, eu gostaria muito das pessoas que estão nos escutando me mandarem uma mensagem em algum desses canais, pode ser no Instagram, talvez para ficar mais fácil. Qual foi o insight que você teve? Isso para mim, esse diálogo, para mim seja a oportunidade mais fascinante de poder construir esse diálogo com tanta gente que também esteja buscando se desenvolver. Muito bom. Queria aproveitar esse momento e dar aqui um presente para você, que é o kit que nós montamos aqui do Vabocast, junto com o meu livro aqui também, você já tem, mas pode ser que eu vou levar aqui, ó, porque... Vamos dar de presente para alguém ou vamos relembrar? Não, eu vou guardar isso daqui, eu vou leiloar daqui a algum tempo aqui, ó, sabe, a réplica, ó, o primeiro episódio aqui que eu gravei, eu tenho aqui, ó, a foto e vídeo para mostrar que era esse aqui exatamente, eu vou leiloar, eu vou guardar esse daqui. Quero agradecer aqui a Tangram, que é do nosso amigo Prieto, que está patrocinando aqui também o Vabocast, preparando esses brindes, esses presentes maravilhosos. A Tangram é a principal empresa brasileira de
brindes e presentes corporativos. Então conheça mais sobre a Tangram, tem na descrição aqui do nosso episódio. E para a gente fechar, queria deixar aqui a câmera aberta para você deixar sua mensagem final, um grande resumo do que nós falamos aqui, ou uma mensagem importante que você considere que a nossa audiência que está interessada em saber mais sobre People Skills, o que você deixa de recado final? Puxa, talvez a principal mensagem que eu gostaria das pessoas que estão nos escutando aqui, talvez eu vou trazer uma reflexão aqui. A minha experiência entrevistando tanta gente ao longo do tempo me mostrou que um dos maiores desafios das pessoas ambiciosas é lidar com o sentimento de culpa atrelado a ter tempo para você mesmo. A gente tem tantos papéis na vida e a gente muitas vezes, dedicar tempo para a gente dá uma culpa danada. Mas sem o devido tempo para a gente, seja a gente olhar para a nossa saúde, seja a gente conseguir ter uma boa higiene mental, a gente conseguir aprender, a gente não vai conseguir desempenhar da melhor forma os outros papéis que a gente tem. Então lidem melhor com esse sentimento de culpa e sim, tenham tempo para vocês. Muito obrigado, Valeu, Bárbara. Grande abraço a todos que nos assistem. Se você gostou do episódio, por favor, deixa seu like aqui na plataforma que você gosta mais e me acompanhe no @vabo23 no Instagram, no LinkedIn, Luiz Vabo Júnior. E até o próximo VaboCast. O VaboCast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder do Brasil. Não se esqueça de avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e me seguir no Instagram, @vabo23. Até o próximo VaboCast!